Bom dia, tudo bem com você? Mais um tempo com Deus, o nosso tempo com Ele, né? Que incrível esse tempo que Ele tem nos proporcionado. Ele é maravilhoso. E hoje nós vamos desenvolver esse devocional juntos, tão poderoso, tão maravilhoso. E nós vamos falar de mais um princípio que nos leva a sair do raso, que nos leva a viver uma vida séria com Jesus, com Deus, impactados e transformados na presença deles. E eu quero trazer uma palavra para você, que está lá em Gênesis 11, que diz assim: a Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente, chegaram a uma planície e ensinaram onde ficavam morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chega até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então, o Senhor poderoso desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo, serão capazes de fazerem o que quiserem. Uau! O Senhor desceu do céu para ver o que aquele povo que estava ficando tão poderoso estava fazendo. O que nós podemos ver nessa história? A unidade. A unidade é um dos princípios mais poderosos da Bíblia. Até mesmo se Deus desceu lá do céu para reconhecer que esse povo é um e que nada era impossível para eles, vocês imaginam. Se unidos para o mal, que era ser reconhecido e aparecer, eles eram imparáveis, imagine o poder da unidade para cumprir os propósitos de Deus. O povo, queridos, falava a mesma língua, tinha o mesmo propósito, eles estavam avançando com força, eles estavam saindo do lugar. O problema é que eles buscaram a própria glória. Sim, eles não estavam preocupados com a vontade de Deus para a vida deles. Mesmo assim, a unidade é poderosa. Quando nós cumprimos um princípio, seja ele para qual lado, nós fazemos com que ele aconteça e com que ele cumpra aquilo que ele foi estabelecido. E como está a nossa casa? Será que está baseada nos princípios poderosos de Deus para cumprir aquilo que ele estabeleceu? Nós temos outro exemplo na Bíblia também, que está lá em Atos 2, quando os discípulos se uniram em oração, com o mesmo coração, com o mesmo propósito. A palavra diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como se de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali nós vemos a diferença, queridos. Um mesmo ambiente de unidade para as duas coisas. Em Atos, o Espírito Santo foi derramado com poder. E qual que é a diferença entre Babel e Pentecostes? É a motivação. Na primeira era o orgulho e na segunda, a obediência. Eu quero trazer isso para a nossa casa. A nossa motivação de unidade é orgulho, é soberba, é conseguir mais coisas ou é viver na obediência para que possamos crescer em graça, amor, sabedoria, discernimento, paz, alegria, unidade. Queridos, no casamento e na família, a unidade significa falar a mesma língua também. A mesma língua espiritual, caminhar com o mesmo propósito, decidir juntos em oração. Nós temos tantas casas divididas, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Não há unidade. Qual que é o resultado disso? Cansaço, desentendimento, frustração, tristeza, brigas, mágoas, amargura. Mas quando marido e mulher decidem caminhar em unidade diante de Deus, nenhuma mentira de Satanás pode destruí-los. A palavra diz aqui: logo serão capazes de fazer o que quiserem.
Será que a sua casa está nesse lugar? Logo, ser capaz de fazer o que quiserem? Será que a unidade dentro da sua casa é tão poderosa, tão forte, que vai levar vocês a um lugar inquebrantável, imparável, indestrutível? É esse o desejo do nosso coração para hoje. Que você possa decidir ser um com a sua esposa, com o seu esposo e viver a unidade que só Deus tem para vocês. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos nossa vida, nosso coração, a nossa casa e eu te peço, Senhor, vem fazer unidade na nossa casa e na nossa família para que nós possamos viver aquilo que tu tem preparado para nós, sem brigas, sem ameaças, sem cada um puxar para um lado. Senhor, nos perdoa quando nós agimos assim, que nós possamos viver a tua bondade e que nenhuma mentira de Satanás possa nos destruir. Por quê? Porque estamos entendendo qual é o objetivo da unidade e que o nosso objetivo principal possa ser obediência, possa ser a presença do Espírito Santo na nossa casa. Em nome de Jesus, amém e amém.